pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Clara, do 5º período de Rádio, TV e Internet, e essa é a nossa oficina de capacitação do marketing. O nosso objetivo nessa oficina é justamente apresentar esses conceitos básicos do marketing e do design para que vocês que estejam nos assistindo consigam ficar capacitados para criar estratégias e conseguir fazer posts mais claros, mais atrativos. Então, focado no Markspão, nós pegamos justamente a rede social que é mais utilizada, que é o Instagram. Então, a nossa capacitação vai ser focada nessa rede social, justamente para que vocês consigam pegar o material de referência que a gente já produziu, tanto a identidade visual quanto a estratégia comunicacional, a voz, a persona, como se comunicar, enfim. E com esse material prévio, a nossa ideia é que tenha-se como objetivo geral que vocês consigam utilizá-la da melhor maneira possível. Então, essa oficina vai ser mais para conseguir guiar vocês, para vocês ficarem a par das coisas básicas, assim, gerais do design e do marketing em si mesmo. E é isso, a gente vai começar agora a nossa oficina. Para começar, o que é o marketing, né? Afinal, todo mundo fala essa palavra, mas de onde ele vem? O que ele significa? Então, o marketing, ele é a ciência e arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer necessidade. Então, não necessariamente, isso é uma coisa que a gente vai abordar mais pra frente, mas não necessariamente é você estar ali pro público. Claro, isso também está incluso, as pessoas saberem quem você é, mas é justamente o que você pode trazer para satisfazer o que aquela pessoa precisa, ou seja, entender quais são as necessidades do seu público-alvo. Basicamente, o marketing é isso. E a gente até colocou ali que o objetivo é impulsionar o crescimento da empresa e orientar a sua relação com as pessoas. Então, é justamente focado no que a sua empresa pode oferecer para o seu público-alvo e como ela pode oferecer isso. Então, é realmente trazer essa questão de transparência mesmo para o seu cliente. A gente vai trabalhar aqui agora com 4 conceitos iniciais, uma coisa bem mais básica mesmo para ter uma noção geral dos conceitos. Então, primeiro a gente tem o tráfego, que é justamente trazer os visitantes para o site, no caso da Markspão, o Instagram, né? E fazer com que eles conheçam, ou seja, quem é a Markspão, o que ela vende, por que ela vende. Então, essa é a parte mais inicial, assim, do que a gente chama de funil. Então, por exemplo, às vezes publicar algum vídeo mostrando o pão saindo, dando essa questão de despertar curiosidade no visitante mesmo. Fazer com que eles cliquem para quererem acessar mais o conteúdo. Às vezes um story que faz com que a pessoa clique no perfil para ver os outros posts, os outros reels. Então, justamente isso é trazer essas pessoas, fazer esse tráfego de pessoas para o seu perfil do Instagram. Então, o objetivo principal dessa primeira etapa é justamente fazer com que as pessoas descubram a Markspão de N formas diferentes. Pode ser justamente como eu falei, pelo reels, pelo post, às vezes fazer um anúncio no Instagram, enfim, o cerne assim, do que seria o tráfego. Agora, quando a gente fala de engajamento, a gente já está na segunda etapa, são as pessoas que já conhecem a Markspão. Se eu chego no perfil, provavelmente eu vou curtir alguma coisa, comentar ou salvar, e essas métricas, claro, vão de cada post, de cada objetivo. Então, às vezes eu tenho um post específico que eu queria que eu tivesse mais salvamentos, alguns que eu quisesse que tivesse mais comentários. É justamente fazer com que esse cliente ele queira interagir, ele queira trocar, seja por comentários, por compartilhamento, até mesmo por seguir. Então, o engajamento ele entra nesse meio, nesse contato direto com esse visitante. Já a terceira etapa, a conversão, é justamente quando a gente faz esse interesse, essa curiosidade se transformar em venda. E no caso da Markspão, a gente vai trabalhar bastante isso, como a gente já mostrou no material que a gente disponibilizou para vocês, que é justamente em conhecerem o porquê a Markspão faz o que ela faz. Ou seja, quais são as visões, as missões e os valores e como a gente vai trabalhar esse discurso para que a pessoa se sinta motivada o suficiente para converter o interesse dela em venda. Então, a conversão é basicamente isso. A gente vai fazer com que essa curiosidade seja despertada ali e vire uma ação concreta. E por último, a gente tem a retenção, que é justamente fazer com que esse cliente, ele realizou ali a primeira compra, fazer com que ele se sinta à vontade, se sinta confiante o suficiente para voltar e para continuar comprando. Então, é justamente fidelizar ele. E para isso existem diversas formas diferentes. Tanto pela própria estratégia comunicacional, ou seja, ele vai estar ali
convicto, ele vai comprar a ideia da marca, no caso a marca do Marques Pão. Mas existem outras formas também de fazer essa retenção, que é justamente pelo cartão fidelidade, por promoções. Então, no caso da Marques Pão, a gente até sugeriu a questão do cartão fidelidade, porque ele mata duas coisas importantes, que é essa retenção, ou seja, essa fidelização do cliente, mas também pelo cartão a gente consegue trazer mais visitantes, ou seja, a gente já trabalha a questão do tráfego de novo. Então existem diversas formas diferentes, eu só citei algumas aqui, mas existem várias para a gente conseguir trabalhar essa retenção, para que o nosso cliente ele seja fidelizado e ele queira sempre comprar na Marques Pão e não na cantina, na padaria, enfim.